Fala pessoas, dia 27/1, sexta-feira, e vamos às notícias. A primeira, a continuação de ontem, porque teve aí atritos. E olha só, Dora Kramer, em resposta a Lula, Temer disse que sabe lidar com bandido. Ex-presidente se manifestou após o petista tê-lo chamado de golpista por causa do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Segundo a Dora Kramer, Temer está incomodado com os recentes ataques de Lula. A jornalista afirmou que o ex-presidente tem dito a interlocutores que, se continuar sendo provocado, irá falar umas verdades para o petista. Lula, está irritando sobremaneira o ex-presidente Michel Temer, que é sempre aquela pessoa mais contida. Conversava ontem à noite com ele, Temer, e ele disse: olha, não estou entendendo por que Lula está fazendo isso. Se continuar me provocando, eu vou falar umas verdades, porque eu fui secretário de segurança e sei lidar com bandido. Olha só as coisas escalando. Como eu falei para vocês, a esquerda, quando tem muito poder acumulado, ela vai se dividir como tudo na natureza, certo? E essa divisão está acontecendo mais rápido até do que eu previa. Não sei se vai ter um desfecho tão cedo, mas esse aí é o começo que eu falei que aconteceria. Aliados veem risco para PT em 2026 com inelegibilidade de Bolsonaro. Possível condenação e inelegibilidade de Bolsonaro poderia fortalecer outros candidatos da extrema-direita na disputa de 2026. Falam do Zema, falam de outros nomes, mas eu acho isso tão assim precoce, esse tipo de análise, porque como vocês podem ver, a gente nem sabe se Lula vai aí terminar ou se ele leva um golpe, se pode acontecer alguma coisa, como vai sobreviver depois de um início tão conturbado, que parecia tudo mil maravilhas, muito romance, né? Vice aí, tão distante ideologicamente, supostamente, e do nada, né? Está aí do lado do Lula, fazendo algumas decisões, inclusive de bastante peso. O cenário está muito estranho, pessoal na América do Sul, tudo se desentendendo, encontros cancelados, tudo muito estranho, né? O plano do PL para Flávio Bolsonaro em 2024. Pesquisa interna do PL traçou o cenário eleitoral favorável a Flávio Bolsonaro hoje no Senado Federal, na eleição para prefeito em 2024, para Rio de Janeiro, para substituir Eduardo Paes, que é uma das grandes desavenças do Bolsonaro. Nunca vi Bolsonaro tão irritado com um político. Foi com Eduardo Paes, né? Depois de muito atrito, trocas de ofensas. E agora parece que o Flávio vai ser um plano para tentar peitar aí essa desavença. Ele que vai desistir de senador, mas depois ele vai tentar a reeleição para senador caso não ganhe, né? A gente vê que cenário político, as maquininhas, é uma coisa muito difícil. Eu não sei se essa esperança toda, mas é uma coisa que, pelo visto, eles querem fazer aí, pelo menos para impactar de Eduardo Paes. Telefonaço, bolsonarista pressiona senadores contra Rodrigo Pacheco. Contra Rodrigo Pacheco, bolsonaristas têm telefonado para senadores pedindo voto em Rogério Marinho. É uma coisa que está sendo feita e muita gente está interessada em que Pacheco perca e Rogério Marinho tem aí uma chance de começar a bater contra o Lula, tentar impeachment contra o ministro do STF, só que eu sinceramente não vejo isso tão assim fácil, tá? Se ele ganhar, estão dizendo que Pacheco é o grande favorito, tá? Deputado protocola primeiro pedido de impeachment contra Lula, né? Sobre a questão da Dilma sofrer golpe de Estado. Queimando uma largada aí, mas sinceramente, pelo menos está fazendo algo aí pela direita, já que tem muito deputado que está nos Estados Unidos agora, falando que está fazendo coisas muito importantes lá, né? Marcola volta para a prisão em Brasília por prevenção contra a fuga. Isso aqui é muito interessante. Líder do PCC e um dos presos mais conhecidos do país, o Marcos Camacho, o Marcola, voltou à penitenciária federal em Brasília. A transferência ocorreu nesta quarta-feira, autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que afirmou ser uma prevenção contra um suposto plano de fuga ou resgate. Os comentários são até parecidos com esse aqui, ó. Vai ficar mais perto dos brothers. Que brothers? Mas uma coisa que eu digo para vocês, o crime organizado, ele tem um papel, vamos dizer assim, eu ia falar essencial, mas muito importante na política brasileira. Sempre pode ter certeza que o envolvimento, né, do crime organizado na política é muito grande. Para falar disso, ó, próximo a Bolsonaro, Abílio doou 500 mil ao PT após Lula vencer, né? Falou que ele doou também para bolsonaristas, mas o Lula teve grande influência aí contra o pessoal que sequestrou ele lá para mais ou menos 89, não lembro o ano, né? E o Lula meio que ajudou esses criminosos que o sequestraram. E aí que formou todo, né? Vamos dizer assim, o que vemos hoje no crime organizado, né? A organização, o PCC. É uma coisa que a gente vê e fica se perguntando por que esse dinheiro todo, por que esses empresários fazem essas movimentações. Ele até que ajudou o Tarcísio, durante a corrida eleitoral, Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo, recebeu 200 mil. Né? Você vê que existem coisas que não fazem muito sentido, né? Mas se você olhar bem
bem atentamente, você vê que existe sim, vamos dizer, um sentido para tudo, mas é uma coisa que a gente olha pela superfície, né? A minha análise, a gente vê essa situação toda aí de Marcola indo para Brasília, o Diniz com dinheiro para Lula, você fica só aí conjecturando ideias, né, concatenando informações e não tendo certeza. Mas a certeza é uma só. Crime organizado tem um poder enorme sobre a política. PF faz operação contra a fraude nos registros de CACs. Agentes cumprem 2 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraude na aquisição de armas de fogo e munições. E na Polícia Federal aí, que deflagrou essa operação nessa quarta-feira, eles vão para o lado mais fraco da coisa, né? Ver aí quem é os CACs que tem aí armas que não deveriam ter. Para começar aos poucos e diminuindo os CACs. Aonde começa? Aonde é mais fácil, onde tem esses problemas aí, né? Pessoas com armas que não deveriam ter. Mas o sonho deles é o quê? Não ter mais CACs, tá? Proposta de criação da Guarda Nacional está pronta, diz ministro. Falando em armas, Flávio Dino afirma que o novo grupo irá substituir a Força Nacional criada em 2004. O projeto foi um pedido de Lula. Isso aqui é muito importante. Como eu falei para vocês, vou ler aqui. Ó. Ele, presidente, acha que a Força Nacional, como algo temporário, não cumpre o papel adequado. Ele próprio pediu a redação. Nós redigimos, está pronta. Será uma instituição dedicada à segurança das áreas cívicas, mas poderá atuar em áreas de fronteira, territórios indígenas e unidades de conservação, disse Dino. Será parecido com a Força Nacional, mas com comando próprio, com cultura. Enfim, completou, com cultura. O que ele quis dizer com isso? Eu não compreendi muito bem. Mas, com certeza, se tem Força Nacional, se tem polícia, por que eles querem? Ainda mais em territórios indígenas, né, áreas de fronteira. O que essa Guarda Nacional pode fazer? Eu tenho teorias, né, mas não vamos ser aí precipitados. Só sei que nos Estados Unidos é feito mais ou menos alguma coisa pela esquerda, mais ou menos parecida com isso aqui, tá? Não sei se os Estados Unidos está ciente do que será essa Guarda Nacional aqui. Enfim, a STF detecta indícios de mentira do governo Bolsonaro sobre Yanomamis. Isso aqui, como eu sempre falo, né? Quando você vai em terras indígenas, não pode nem tocar, não pode entrar, é tudo protegido, as ONGs e manda, é difícil entrar, tudo é complicado. Mas com certeza eles precisam aos poucos. Você vê que não acabou o governo Bolsonaro pelo visto, porque os ataques parece que ainda a gente tem com o presidente Bolsonaro, de tanto que eles atacam. A perseguição não será fácil, será muito grande. A STF vai investigar o governo Bolsonaro por dados falsos sobre Yanomamis, e aí eles vão tentar, de alguma forma, se ainda estão aí inquéritos que tem lá com o Moraes, se tudo isso não é o suficiente, eles precisam de algo a mais para fortalecer toda a narrativa de prisão para o Bolsonaro, de prisão do Bolsonaro, né? Falando nisso, Michele Bolsonaro desembarca em Brasília, voltando dos Estados Unidos, voltou de boné, máscara, só faltou óculos para não ser reconhecida. O Bolsonaro ainda não voltou, né? Tem todo aquele impasse. Dizem que ele voltará em breve para problemas de saúde, se vai ser operado, enfim. Damares Alves curte post contra Michele Bolsonaro, foi sem querer. Senadora eleita pelos republicanos e ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares curtiu post contra Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Tá, e esse aqui é o post, né, que perguntaram assim, caso a esquerda consiga tornar Bolsonaro inelegível, você votaria em Michele Bolsonaro? O padre Luiz Fernando falou não, e a Damares curtiu. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu queria dizer para vocês que a esquerda sempre esteve muito atenta em todas as movimentações da direita. E a direita foi muito mirim em ter aí, vamos dizer, atitude dela no Twitter. Eu pegava problemas da direita e tinha uma leitura completa da direita. E quando eu começava a alertar, eu fui cancelado até ser o que eu sou hoje, insignificante. Mas o que eu digo é, se eu sabia, a esquerda sempre soube. Já vi, vamos dizer, mapas que a esquerda fez sobre personalidades da direita, do Twitter inclusive, com uma exatidão tremenda, né? Conversamos em vídeo exclusivo sobre isso. E isso aí não é pouca coisa. A direita ficou muito tempo, né, dando muita brecha no Twitter.
E eu sempre fiquei de olho em curtidas e você vê que a esquerda sempre fez, mas ela nunca revelou e agora ela anda revelando, mesmo que eu acho que esse caso da Damares foi realmente, pode muito ser sim um engano, tá certo? Bolsonaristas tiram férias das redes sociais. Outrora, contumazes apoiadores do ex-presidente nas redes sociais, ministros e deputados bolsonaristas submergiram após a derrota eleitoral. Muito aí, o pessoal era uma festa, era hashtag. Agora tem pessoal até fora do Brasil morrendo de medo, porque existia muita coisa no Twitter, né? E agora ficou perigoso. Mas você pode ter certeza que inquérito, no gabinete do ódio, essas coisas, tem muitas informações aí para ficar assombrando muita gente da direita, tá? Políticos e aliados que usavam a internet para defender Bolsonaro e criticar Lula deixaram de lado a atuação nas redes sociais em 2023. Na lista estão Fábio Faria, Augusto Heleno, Braga Neto, Ricardo Salles e Célio Faria. Ricardo Salles sumiu, né? Teve aí vamos dizer, depois de certas altura lá das eleições mesmo, ele sumiu. Fábio Faria, outro também que teve aí negócio das inserções, aí ele foi ler sobre uma rádio que aparentemente era do pai dele, aí começou a voltar e as coisas desandaram, aí falaram assim, não, a gente não quer nada, só queria mostrar aí como as coisas estão irregulares e não quer cancelar a eleição. Eu não entendi nada, eu sinceramente vi aí uma grande bagunça em toda a direita nesse fim de ano, né? Ex-ministro das Comunicações Fábio Faria fez 2 postagens de cunho político este ano, ambas para elogiar o governador Tarcísio de Freitas. Augusto Heleno usou as redes para se posicionar sobre uma reportagem da revista Fórum. E só. Braga Neto, vice de Bolsonaro na eleição, o deputado Ricardo Salles, o ex-ministro da Secretaria do governo Célio Faria, sequer publicaram algo em 2023. Né? O Braga Neto, que inclusive deu muita esperança pro pessoal, mas infelizmente não aconteceu nada. Né? Como eu falei no dia 1 de novembro ou 2 de novembro, quando eu fiz o vídeo do Rumble depois do primeiro turno, eu falei, só vai mudar alguma coisa se as FA fizerem algo, né? Mas eu tinha aí já uma noção que nada aconteceria e hoje temos o cenário que temos e temos que torcer pelo menos pior, né? Tínhamos a chance do melhor, agora é menos pior até o fim, né? C19, Ministério da Saúde anuncia cronograma de validação com validas bivalentes, né? Vamos trocar os termos aqui, mas mais uma. Dessa vez, bivalente, né? E não é só isso. Bharat Biotech lança validação intranasal contra C19. Essa é diferente. Aparentemente algumas coisas estão mudando no mundo. E a Índia aí tem um approach diferente, tá? Como funciona o imunizante? A Incovac utiliza um adenovírus incapaz de se replicar como vetor de uma proteína spike do C19 estabilizada. Segundo a empresa, a valida foi avaliada em ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 com resultados bem-sucedidos. Estão mudando o approach, né? Aí a Índia que tem grande peso, inclusive, né, a Bharat Biotech foi aí um grande tema da CPI, abordamos muito aqui sobre a Covaxin e tal, que teve aí um deputado meio que traidor, que nunca foi da base, que participou de tudo aquilo e nada foi provado, nada foi comprado, mas tudo ficou muito estranho. Enfim, as coisas mudaram, estão mudando nos Estados Unidos. Aqui no Brasil as notícias não chegam. Infelizmente no YouTube não posso falar sobre esse assunto. Mas dá para falar sobre algumas personalidades que têm grande peso em questão da saúde e que não deveriam trabalhar com software a vida toda. Bill Gates vê arroto das vacas como maléfico para o meio ambiente e propõe solução. Bilionário investiu 60 milhões em startup sustentável que eles vão dar algas. Primeiro eles davam algas, né, orgânicas, iam dar as algas e as vacas achavam muito salgado e não gostariam. Agora vai ser algas sintéticas para as vacas para diminuir até 95% dos gases da vaca. E eu digo para você, o que Bill Gates, um cara que trabalhou com sistemas operacionais que estão cada vez mais estranhos, está aí tão preocupado com saúde ou questão ambiental? O que vocês acham que esse cara quer? Uma coisa eu digo, certo momento, quando você já tem muito dinheiro e o dinheiro já não é mais o suficiente, a pessoa procura poder, e poder significa controle sobre os outros, e um controle absoluto. Ele e seus amiguinhos. Infelizmente, né, as pessoas não acordam para a vida e vê essas notícias e acham completamente normal. Acham que essa pessoa quer, na verdade, o bem do mundo todo. Espero que um dia as pessoas percebam. Americanas deve mais de 429 milhões a marcas conhecidas de chocolate. Porque o pessoal brincou muito, né? Que a Americanas faz muita promoção, né? Às vezes até pagar zero se você for pelo aplicativo, né?
leva chocolate de graça, supostamente de graça, vai depois, né, pelo aplicativo aí ter as suas despesas, mas falaram assim, será que o Kit Kat, né, vamos dizer, 3 por 10 não acabou com Americanas? Eram as piadas, mas a coisa é séria. A justiça autoriza a busca e apreensão de e-mails da direção da Americanas nos últimos 10 anos. A decisão foi aí pelo pedido feito pelo Bradesco. Então os bancos grandes e poderosos estão aí travando essa guerra bizarra, que sinceramente, do nada você... desculpa, imagina você tá na sua casa e você vê aí uma dívida, se você for converter, de 10 milhões de reais na sua conta. Você ganha aí 2, 3 salários mínimos, daqui a pouco tem aí 10 milhões de reais negativo no seu saldo e você não sabia, aconteceu alguma coisa, será que foi a Porsche, a Ferrari que você comprou, que aconteceu? Mais ou menos isso que aconteceu com Americanas. Ninguém sabe, né? Mas poderosos, gente poderosa com certeza está envolvida. E eu, como sempre digo, muitos poderosos dificilmente perdem alguma coisa. IBM anuncia a demissão de 3.900 funcionários. Cortes devem custar 300 milhões em despesas à gigante de tecnologia norte-americana de janeiro a março. Como eu falo, tudo aí tem a ver não só com a questão do vírus, que a economia caiu, né? A gente vai começar a pagar a conta daqui a um tempo, as coisas vão se complicar, e sem falar da inteligência artificial, que a gente conversou do ChatGPT, que sinceramente hoje ele foi nerfado, né? O termo nerfado é para quando ele foi tirado forças, ele foi minimizado, porque às vezes as pessoas chegavam até ele e pediam aí, como é que faz uma bomba, como é que faz para hackear alguém, e ele ensinava tudo isso, porque o bot não tem maldade, fala, pô, é só curiosidade. Tiraram tudo isso aí. Mas qual será o limite que uma empresa grande como a IBM, ou sei lá qual, tem com uma inteligência artificial? É algo assim que a gente ainda não sabe. Para o público ainda é uma coisa bem sutil. Elon Musk está tentando aí dar a letra para vocês. Participe do ChatGPT, eu sei que é difícil, mas se você usar, você vai ficar espantado com aquele pouco que ele te dá ali, né? Que ele é muito atrasado, as informações dele pararam em 2021. Se você perguntar de guerra da Ucrânia, ele não vai saber, tá? Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Vamos postar os vídeos mais de manhã de novo. Tô vendo, precisa ver que eu tô testando os horários, né? Fui testando os horários, ver qual era o melhor, aceitação e tal. Qualquer coisa você preferir um horário, deixa aí nos comentários que a gente vai aí, vamos dizer, ajustando para a maioria aí, o pessoal que gosta mais. Lembrando, o canal não é monetizado, você assiste sem propagandas. O pessoal fala assim, você pede Pix. Se eu não tivesse o canal censurado há mais ou menos 4 anos, né, se eu pudesse, vamos dizer, monetizar os vídeos sem problema algum, sem eles serem desmonetizados, por causa de termos que eu uso, eu poderia não pedir nada, mas infelizmente para manter o conteúdo com qualidade diariamente praticamente, a gente precisa de ajuda no Pix ou link da Amazon ou botão valeu, e também tem membros do canal caso você queira. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, voltamos em breve, a gente se fala e até mais.